Eu sou Marlene de Favre, eu sou poetisa, escritora, historiadora, mãe, mulher, amante, filha, todas as mulheres que possam se agrupar em mim, mas eu sou essencialmente uma mulher que vibra, uma mulher que busca desde muito pequena se entender nesse mundo, e esse lugar me foi dado, a oportunidade de conhecer me foi dado pela poesia. Isso eu acho que não tem preço, né, para mim. Eu vim do interior do sul de Santa Catarina fazer faculdade de Sociologia em Florianópolis, e no ano de 75 eu mudei para Itajaí, para trabalhar numa empresa do meio rural, em Navegantes, mudei para Navegantes, Itajaí, e em 88 eu conheci o Grupo Mário Quintana, né, fui convidada. Nossa, o meu ingresso no Grupo Mário Quintana, na minha vida pessoal, na minha vida literária, eu considero um divisor de águas. Por quê? Porque nos anos 80, as mulheres, antes, né, até o final dos anos 80 e ainda um pouco dos anos 90, as mulheres não tinham lugar de fala, não tinham voz, né, não eram ouvidas. E eu, como mulher, que havia feito sociologia, quando fui morar em Navegantes, porque vim de Florianópolis para morar em Navegantes, eu precisava me expressar, porque eu escrevia poemas e pequenos contos desde muito pequena, mas eu não sabia que aquilo tinha valor. E foi o Tony Cunha que um dia, lendo meus poemas, disse: olha, isso aqui é bonito, isso aqui é bom, vai estender na Casa da Cultura. Isso lá por 86, 87. Eu estendia um poema que ia colar na Casa da Cultura, mas eu não sabia que tinha valor. O que eram os meus poemas? Eram gritos contra a violência contra as mulheres. Eu não me sabia feminista, mas eu já escrevia, né, dentro de uma vertente feminista muito forte. E aí, fico arrepiada, e aí em 88, lá para julho, eu fui convidada pelo Orlando e pelo Júlio para entrar no grupo de poetas que eles estavam criando, chamado Grupo de Poetas Mário Quintana. Eu, como gostava muito já do Mário Quintana, e como eu gostava de escrever, e como o Tony Cunha já tinha dito, olha, tu tem coisas boas, eu entrei. E qual foi a minha surpresa de ser recebida pelo Júlio, pelo Orlando, e em seguida pelo Nassau de Souza, que foi convidado, depois o Jean, né, e depois mais tarde o Miller. Então, assim, e qual foi a minha surpresa de ver que eu estava junto com 6 homens poetas e que respeitavam a minha voz e que me ouviam, né? que valorizavam o que eu produzia. Aquilo para mim foi um divisor de águas, foi um grito para a liberdade. Eu pude me expressar através do poema, através do grupo e através de todas as ações, né, que a gente fez durante o período que o grupo vivenciou. Então, o grupo de poetas e escritores Mário Quintana, para mim, é um divisor de águas, é o lugar onde eu consegui soltar a minha voz, onde eu consegui dizer. Eu não declamava assim no público, né? As atrizes, a Valéria, a Melise, a Elis e mais algumas, elas declamavam os meus poemas, então elas colocavam ao público a voz delas com os meus poemas, e eu sentia como se fosse a minha voz. Então, falar naquele momento era importante para as mulheres. E eu era uma pessoa que, desde muito nova, brigava contra as violências contra as mulheres, todo tipo de violência, e expressava isso na minha poesia. E pude expressar dentro do Grupo Mário Quintana e fui muito bem aceita naquele momento. Eu acompanhei a produção de alguns recitais, né, muito de perto, principalmente com o Camaleão Arte e Expressão, e ali era um lugar onde os meus poemas, os poemas feministas muito fortes, os poemas, né, que bradavam contra a violência contra as mulheres, eles eram dramatizados dentro dos espetáculos e dentro das performances, dos recitais, que se fazia, né, através do Camaleão Arte e Expressão, e depois, mais tarde, com outros grupos, como o Ensemble de Produções Teatrais. Foi um momento de muita efervescência, né, até porque havia um apelo muito grande para uma proposta que fosse naquele momento, que denunciasse naquele momento as violências contra as mulheres. Temos que lembrar que nós estamos no ano de 88, 89, 90, né?
há 32, quase 33 anos atrás, em que as mulheres não tinham esse espaço. Então, eu trazia através do meu poema a voz e a palavra e o sentimento e o sentido que era de muitas mulheres. Isso tinha um apelo muito grande. Tanto que naquele momento eu divulguei um livreto, né, chamado Santo Corpo, foi em 89, meu primeiro livro da minha vida, um livro artesanal, né, feito com folhas A4 dobradas, o primeiro livro exatamente da minha vida, depois tem muitos outros, e onde, feito com colagem, né, o Tony Cunha me ajudou a montar essa capa, né, que eu também não tinha experiência disso, e o livreto se chama Santo Corpo, justamente com poemas fortes sobre a questão das mulheres, né. Então, assim, a minha estreia, né, dentro daquilo que se chama assim, vou colocar ao mundo meus poemas e as pessoas vão ressignificá-los, vão se ver, aconteceu com o Grupo Mário Quintana, com o livreto Santo Corpo, depois outras produções, e com o Ultrajornal, que eu falarei em seguida. Mas o mais importante de tudo foi o apelo que tinha esta temática, a temática da violência da violência que as mulheres sofriam, do racismo que existia, né? Do sexismo que existia, da exploração da mão de obra, né, que existia. Então, mas em se tratando das mulheres e em todas as suas formas de violência, eu falava, né, das meretrizes, da dona de casa, das camponesas, das pedintes, das trabalhadoras de rua, das trabalhadoras de fábrica, das operárias, da minha mãe, né, que era uma pessoa que eu comecei a ver com a poesia o quanto a minha mãe me ensinou a ser feminista, me ensinaram a ser feminista, e eu não sabia. A poesia me levou a isso. Tanto que hoje a minha mãe é a minha referência, sempre foi, né? Mas hoje eu escrevo sobre minha mãe. Porque a minha mãe merece. Por quê? Porque foi ali dentro do Grupo Mário Quintana que eu percebi isso. E mais uma coisa que eu acho bem importante dizer nesse contexto é que eu entrei num grupo de homens. Imagina, em 88 eu entro num grupo de poetas na Provinciana Itajaí, que eram 5 homens e eu mulher. Primeiro 4, depois o Miller entrou. E num tempo em que, assim, uma poeta ali, né, uma mulher poeta. E não, eu fui recebida como poetisa, fui recebida, respeitada como pessoa, e o Nassau me contou, muito depois, né, mais recente, que ele juntou os colegas e disse, a Marlene é uma mulher, nós temos que respeitá-la como uma pessoa igual a nós. Nós somos todos homens, mas a Marlene é uma poetisa igual a nós. Vamos respeitá-la como mulher, né? E valorizar o trabalho dela, que ela merece. Então, quando o Nassau me disse isso, eu fiquei muito emocionada e continuo emocionada com isso, porque isso realmente aconteceu. Em nenhum momento eu tive qualquer problema que fosse, né, naquele momento do Grupo Mário Quintana, e nem depois, que aviltasse ou que me fosse me ferir enquanto mulher dentro de um grupo de homens, né? E isso não tem preço. Então, dentro dessa proposta que o Grupo Mário Quintana foi criado com propostas de levar a arte ao público, às ruas, ao maior número de pessoas e principalmente deselitizar a arte, tirar a arte desses lugares, né, onde parecia que ela tinha uma aura e ali ninguém entrava, só quem podia consumir aquela arte. Não, nós queríamos que a arte fosse consumida através da poesia, depois da música, né, das artes plásticas, de outras artes, do teatro, para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que nós considerávamos e achávamos e eram mesmo excluídas, né? Principalmente para as pessoas excluídas. Então, de uma feita no ano de 90, houve uma performance, um recital poético no Clube Guarani, que é um clube bem antigo e um clube muito elitista lá de Itajaí, mas enfim, né, houve um evento, fomos convidados, e lá pelas tantas, uma atriz, a Margarete, ela recita um poema meu. O poema dizia: o filho que suga teu peito, mulher, não sabe do horror que tu sentes,
Quando aquele que chega travado da pinga te bate, te chuta, te chama de puta, te rasga e te fode. Depois tomba de lado e dorme, babado. Tu, mulher, a alma em pedaços, a carne em trapos. Entrega teu peito à criança que chora, tua única lágrima rola e cai. Dito o poema, alguém da direção do Guarani foi lá, pegou no braço de alguém ali, naquele grupinho de pessoas e disse, não, esse tipo de coisa não pode acontecer aqui dentro, né? Uma poesia com essas palavras não pode, acabou com tudo, né? Tirou o nosso barato e nós tivemos que sair fora. E o poema tem duas palavras chamadas puta e fode. Ou seja, né? Que valores, né? Eles conservam essa elite que não pode dizer palavras que são as mais cotidianas, sabendo que Itajaí ainda é um porto, né? Onde a questão, todas as questões, né? Por exemplo, eu tenho um poema chamado Meretriz, que eu fiz no porto de Itajaí, percebendo, né? Aquilo. Então, um lugar de uma elite muito conservadora, aconteceu isso. Isso foi uma das coisas que muito me marcou dentro do Grupo Mário Quintana, foi a gente ser expulso do Clube Guarani por conta de um poema que falava das dores da mulher, né, que apanhava de um marido bêbado e a violentava. Então, isso foi muito marcante para mim. Éramos, como ainda somos, embora com 33 anos de distância, de acúmulo de experiências, éramos 6 pessoas que naquele momento, jovens, entre 22 e 27 anos, né, todos nós, e que tínhamos os nossos empregos, muitos subempregos, né, ganhávamos pouco e tal, e nós tínhamos clareza do que era a exploração sobre os nossos corpos, as nossas mentes, né? Nós tínhamos clareza, não como temos hoje, mas nós sabíamos disso. E nós expressávamos na nossa poesia, cada um do seu jeito, porque somos diferentes, temos diferentes vertentes estéticas, diferentes estilos de escrever, diferente forma, né? Temáticas, mas isso nunca nos afastou e, pelo contrário, nos unia. Então, a gente denunciava. A denúncia era o nosso maior foco, assim, né? Tudo que a gente podia, a gente denunciava. E no meio disso, assim, bom, me lembro bem de uma discussão na Casa da Cultura, lá na nossa salinha, mini sala, onde o Nassau disse, pois nós somos realistas, nós somos modernistas, não quero ser modernista, nem realista, não me confunda com realismo. Não, então nós somos ultra-realistas. Nós somos ultra-realistas. Eu me lembro dessa conversa. E ficou numa brincadeira, mas isso não era brincadeira, isso era muito sério. Nós pensamos juntos, né? E tenho certeza que os colegas poetas se reuniram algumas vezes, porque eu também morava em Navegantes, trabalhava, tinha bastante dificuldade, não era sempre que todo mundo podia se reunir. Eles discutiram isso, porque a gente estava querendo construir alguma coisa que fosse para mudança, né? Fosse para mexer com as estruturas. Nós vivíamos no final dos anos 80, onde a inflação era galopante, onde a miséria social era forte, e quando a miséria social era forte, num país chafurdando, né? Numa economia com uma inflação galopante, e todos os problemas, eles acabavam onde? Acabavam nas pessoas com mais necessidade, nas pessoas mais vulneráveis. E era isso que nós queríamos. E foi nesse mote que nós construímos o movimento do ultrarrealismo e o manifesto do ultrarrealismo. Olha que ousadia! Nós construímos um manifesto que foi publicado no primeiro ultrajornal, no segundo ultrajornal, né, que foi no início de 89, foi, né? Início de 89, segundo ultrajornal. Esse é o primeiro. Esse é o número 1, esse é o primeiro ultrajornal. Bom, falando um pouquinho do manifesto ainda. Sobre o manifesto, nós fizemos naquele momento um texto, meia lauda, assim, Manifesto do Ultrarrealismo, e publicamos. E a imprensa da época começou a perceber que a gente estava com propostas novas, então nós estivemos, nós fomos, não digo assediados, mas muito... até valorizados, posso dizer assim, enquanto grupo, mas não só nós, enquanto grupo ampliado, né, nas artes de Itajaí, por uma imprensa local e até bastante por uma imprensa estadual, né, regional.
Mas não era só a imprensa, era porque o que a gente estava dizendo era novo. E o Manifesto do Ultrarrealismo, inclusive, foi divulgado, né, na íntegra em jornais da época e tal. Mas o Manifesto do Ultrarrealismo, ele tinha uma pegada que era absolutamente nova para aquele momento, né? Ela repudiava todos as violências, tudo aquilo que fosse inverdades, repudiava qualquer forma de manifestação que não fosse para o bem do ser humano, né? Então tem todo um texto elaborado e aonde pincelávamos com toda a nossa força que o mais importante era deselitizar a arte, né? Então, quando a gente pensou assim, queremos deselitizar a arte e levar a arte para as ruas, levar a arte para o público, tirar a arte do lugar da burguesia e levar para o lugar do proletário, dos pobres, dos que estão chafurdando na lama porque não tem um lugar ao sol, porque esse país não os acolhe, porque não tem políticas públicas, porque não tem direitos humanos, porque tá tudo virado do avesso, vamos tentar com a poesia, né, levar essa reflexão às pessoas. E isso a gente fez. Então, o Manifesto do Ultrarrealismo, ele veio no contexto do movimento do ultrarrealismo que a gente montou, né, no dia que a gente pensou isso é ultrarreal, é ultrarrealismo. O que é ser ultrarreal? Ops, né? É a gente pensar que a gente está num mundo e é um mundo que explora, que agride, que violenta, mas nós não queremos esse mundo, nós queremos um mundo que acolha, que não tenha violências, né? Que tenha equidade entre homens e mulheres, que valorize as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, e isso o movimento do ultrarrealismo, né, do ultrarrealismo queria isso, e nós montamos então o Manifesto do Ultrarrealismo, pensando, né, elaborando um texto sobre essas questões todas. Então o manifesto é uma preciosidade lida no seu tempo, né? Hoje a gente faria algumas adequações, evidentemente, aumentaria, ampliaria, mas para aquele momento histórico, que foi o ano de 88 para 89, quando nós gestamos o Manifesto do Ultrarrealismo, ele é uma preciosidade, na minha visão, né? A meu olhar. Então eu fico absolutamente arrepiada de falar de quanto a gente usou naquele momento, né? Imagina, um movimento ultrarrealista. E eu sinto muito que em 91, 92, entrou os anos 90, mudou o governo do país, entrou um Mauricinho sem nenhuma veia, né, para as questões humanas, e pelo contrário, né, a morte da cultura no Brasil, a gente anunciou inclusive no jornal, e a gente começou a ficar sem fôlego. Se a gente já não tinha antes, mas a gente tinha o apoio da Casa da Cultura, inclusive a nossa sala da Casa da Cultura, que havia sido a nós destinada, uma sala bem nos fundos da casa, por Silvestre e Tony Cunha, né, quando eles estavam na casa no ano de 88, em 90, 91, com a mudança de governo, dos governos, né, tanto municipal quanto nacional, a gente perdeu a sala, com a desculpa que ia reformar, mas enfim, o que eles queriam era tirar os artistas de dentro da casa. Isso para nós foi um soco na boca do estômago, mas não esmorecemos. Depois disso ainda fizemos algumas coisas em 1991, 92, 93. Em 92 fizemos o último evento do Grupo Mário Quintana, um varal gigante no Dia da Poesia, e acabaram os eventos grandes. Fizemos uma outra coisa, né? Um varal na Marejada, me lembro que chamaram, mas eu estava muito sozinha. Eu passei a ser uma pessoa que falava sobre o feminismo na cidade, né? Muito assim, por conta dessa experiência do Mário Quintana também. Escrevi algumas colunas em jornais, mas o grupo em si, ele se afastou. Ele não se afastou porque quis se afastar. Não gosto mais de ti. Não, absolutamente não foi isso. Foi porque os tempos eram tão duros, no ano de 91, que cada um teve que correr atrás da sua própria vida, né? Eu continuei morando em Navegantes e fui atrás da vida, de trabalhar e etc. Era professora, né? Eu saí da Caresc nesse entremeio e fui ser professora de
de quinta a oitava série numa escola municipal de Itajaí, e o Jean, né, terminou letras e começou a dar aula, o Orlando mudou para Florianópolis, o Júlio mudou para Florianópolis depois, o Nassau, que morava em Florianópolis, foi morar em Blumenau, ou seja, não teve mais, o Miller, né, morava em Florianópolis, mas não teve mais formas e jeito de a gente se encontrar como se encontrava antes. E então a gente se afastou, mas agora eu penso, passados 33 anos esse ano, daquele dia, né, de fundação, de meados do ano de 1988, de fundação do Grupo Mário Quintana, e tudo que fizemos até 92, 93, e passados 33 anos nesse ano, 34 já, né, vai fazer, da fundação do Grupo Mário Quintana, e do nosso afastamento compulsório, isso não significou que estávamos mortos e nem que não nos pensássemos, né? Acabamos nos reencontrando lá para 2013 e 2014 através das redes sociais, embora sabíamos onde estávamos, aqui a colar, uma notícia outra. Por exemplo, o Rogério Miller eu encontrei várias vezes em passeatas né, pela educação em Florianópolis, que foi muito legal encontrar o Miller numa passeata, que maravilha. Falava às vezes com o Júlio, mas assim, muito ano passando. E aí nós nos encontramos através das redes, das possibilidades agora em 2014, e resolvemos nos encontrar mais, né? E eu estava soberbada naquele momento. Depois, em 2016, 2017, sofri um processo como professora, né, de uma ex-aluna, contra o feminismo e o gênero que eu lecionava, que foi um processo bem punk, levou 3, 4 anos para, né? E 2019, então, eu disse, não, vou me aposentar, e 2020 consegui me aposentar, e eu tinha dito que quando eu conseguir minha aposentadoria, eu vou me dedicar mais ao Mário Quintana. E dito e feito. Estou aqui falando e estamos terminando, inclusive, né? Estamos fazendo uma coletânea que um livro, né, sobre a nossa história, e depois uma coletânea que a gente ainda vai fazer e tal. Então, o Ultrajornal, né? Primeiro que foi, dentre as ousadias, que nós fizemos naqueles anos, de 88, 89, 90 até 91, um deles foi criar um jornal, né? Imagina naquele momento criar um jornal. Então nós criamos um jornal, que não poderia ser diferente, chamado Ultrajornal. O primeiro jornal do ultrarrealismo. Vejam bem, o primeiro jornal do ultrarrealismo. Está escrito aqui no rodapé de todos os números, que foram 9. Esses primeiros jornais, os primeiros números, 1 e 2 principalmente, eles foram feitos totalmente artesanais, né? Podem ver que é uma folha grande, com colagem, tudo isso era dactilografado ainda na época, e colado. E com a colagem a gente tirava um xerox, depois tirava xerox do xerox, e acabou, né? Fazia uma tiragem de 200, 300, era uma tiragem pequena, mas era o que a gente conseguia, com um patrocínio aqui e um ali, ou então... quando podia tirar no lugar de trabalho, usar alguma cota, a gente fazia. Então, o primeiro foi bem simples, né? Mas é o nosso coração aqui. E tem coisas lindas no Ultrajornal. Antes de falar dos outros, eu quero falar do que a gente fazia nesse jornal. A gente fazia colagens dos nossos poemas, de notícias sobre o que ia acontecer na arte e na cultura de Itajaí, algumas crônicas nossas, né, que nós escrevíamos, muita poesia, e não só nossa, porque nós abrimos uma questão chamada Coluna do Leitor. E aí as pessoas recebiam o jornal e escreviam e mandavam poemas. Então todos os nossos ultrajornais têm as colunas do leitor, onde tem poemas de pessoas do Brasil inteiro, porque a gente começou a manter uma correspondência. À medida que se mandava era correio, tá, gente? Não tinha e-mail, não tinha nada, era correio. Né? Era a nossa forma de nos comunicar. Então a gente mandava um exemplar para o Ultrajornal, para um endereço que a gente achou lá da Bahia, que tem um grupo de poetas. Eles recebiam e já mandavam uma carta e um poema. Então nós temos essa documentação guardada. Então, para além da gente fazer ele absolutamente artesanal, né? Esse aqui é o ano 1, número 1, 24 de fevereiro de 1989. Vejam bem que o grupo foi criado em 31 de julho de 88. Em 24 de fevereiro de 89, nós já tínhamos
elaborado o movimento do ultrarrealismo. Olha como a gente era ousado e, no meio de tudo, ainda rápido. E tínhamos construído o manifesto do ultrarrealismo, porque nesse número 1, em fevereiro de 89, está aqui Manifesto do Ultrarrealismo, no número 1. Ou seja, nós já havíamos construído nosso manifesto, né? Então o manifesto ele é de antes de fevereiro de 89, para ver como a gente, né, ousava. E nós fizemos depois mais um jornal que foi dessa forma, bastante artesanal, né, totalmente artesanal, e em seguida nós tínhamos, era difícil, né, fazer um jornal artesanal, nós tínhamos amigos e né, conhecíamos pessoas, e o Sandro Silva, que trabalhava no Diarinho, Diário do Litoral, chamávamos de Diarinho, através da Denise Vieira e do Dalmo Vieira, que era proprietário desse jornal, eles autorizaram a gráfica, né? Nos auxiliaram com o serviço de gráfica, e a partir do 3º número o jornal passou a ser, esse aqui é o último, passou a ser feito em gráfica, pena que eu não tenho os outros aqui. E aí ficou uma outra coisa, né? Porque daí a gente teve mais possibilidade, inclusive, olha só, Padaria Poética, nossos poemas. O jornal tinha poesia explícita, poesia poética, né? Poesia em movimento, poesia, né? Enfim. E já tínhamos fotografia, então, a partir do 3º volume. Nós temos a Melise Zanoni, que recebeu um prêmio, né? Depois eu vou falar dele, aqui. Então, a partir do 3º volume, nós podemos dizer que agora estamos fazendo um jornal, uma gráfica, né? Com desenhos, como esse aqui tem um desenho, esse aqui é o número 9. E fomos auxiliados, então, pelo jornal Diarinho, do 2º número, que foi no início de 89 ainda, até o 8º número, que foi no início de 90, ou 91, 90. 91. E aí, por que isso? Por que eu estou falando o último? Porque, como eu já expliquei, em 91 mudaram os poderes públicos, eles acabaram dizendo que poesia não era arte, né? Que o que os artistas faziam na Casa da Cultura era só uma bandalheira, que putaria que disseram sobre a gente. Então, não tínhamos mais como fazer. O próprio Diarinho sofreu uma retranca da época, né, por conta que, enfim, questões políticas e tal, e nós fomos mendigando através de um, de outro. Houve um contato dos colegas com alguém do jornal Estado, e então o número 9, que é o último ultrajornal, que é esse aqui, de abril, maio de 91, exatamente, é o último número, agora já com 8 páginas, né, que foi o que a gente conseguiu, feito na gráfica do jornal Estado. Então, também com as mesmas colunas, né, e ampliando para algumas colunas, algumas coisas que a gente não tinha antes, para mais fotografias, né, e nós tínhamos colunas, cada um as suas, se quisesse ou não era obrigatório. E eu tinha uma coluna chamada Seios e Anseios, né? Então, ali eu expunha meu feminismo para além das poesias. Então, o Ultrajornal é um documento que eu considero, assim, eu como historiadora, olhando hoje, né? E não se preocupe porque os meus cabelos estão absolutamente arrepiados. Como historiadora, olhando hoje, 34 anos atrás, 33, 32, a feitura desse jornal, eu fico pensando como é que nós... os 6 quintaneses, conseguimos, naquele momento de penúria, de tensão, que todo mundo trabalhava o dia inteiro, que era uma loucura, nem todo mundo morava ali, a gente conseguia fazer isso. Quanto amor a gente dedicava pelo que a gente fazia para a gente poder fazer isso. E para além do Ultrajornal, né, então foram 8 números que estão com a gente no nosso acervo, né, carinhosamente. E num deles tem na capa a visita ao Mário Quintana, né, que os colegas fizeram, e foi muito legal, assim. Então, além do Ultrajornal, né, que era por onde a gente veiculava as nossas coisas com maior abrangência, a gente também ousava, a gente queria muito fazer um livro, mas a gente nunca conseguiu, depois eu falo disso. A gente ousava, então, com experimentação artística dentro da artesania, né, possível na época. Então, na época, além do livreto
do livreto Santo Corpo, que é o meu primeiro livro que eu já mostrei aqui, feito com papel A4 dobrado, né? Os colegas também fizeram seus livretos pessoais, né? Além de um do grupo. Aqui o Júlio construiu esse livreto Deus Criou a África. O Orlando, o livreto Covas. Percebam que é tudo artesanal, né? Papel A4 dobrado. Também do Orlando Ferreira, Luzes Fragmentadas, que foi um recital, né? Que foi colocado aqui. O meu que eu falei, além de muitos panfletos ou poesia em... Como é que a gente chama isso? Poesia de bolso, né? Então, assim, Gravidez Poética, do Orlando, Paranoia, do Nassau de Souza, Ecos e Sistemas, do Júlio Andrioni, poesia, de quem é esse aqui? Júlio Andrioni, Bosta Poética, do Orlando Ferreira, Translúcido, né, Nassau de Souza, e ousamos, então, construir o nosso ultra-realismo, ensaio poético número 1. Esse ensaio, ele foi publicado em 16 de julho de 89. Vejam, nós começamos o grupo em 88. Julho, um ano depois, né, como um ano de grupo, nós montamos nossa primeira coletânea, né? Absolutamente simples, com papel A4 dobrado e tal, mas foi a nossa primeira coletânea. Então, um carinho muito grande por essa coletânea. Nós não conseguimos publicar um livro, que nós temos o boneco, nós temos até a capa, a apresentação do professor Edson Dávila, à época, que ficou guardado por 33 anos, né? E que a gente vai tentar recuperar. Por que a gente não conseguiu ir além? Como eu já falei, nós não tínhamos condições financeiras, né? E a questão econômico, político e social do Brasil virou um caos, mais do que já estava antes, e a gente não pôde continuar. Mas quanto às produções literárias, nós fizemos esses livretos, além de muito poema feito em papel A4 com timbre, né? Desse, daquele evento, que foram expostos em varais poéticos, em redes poéticas, e nas ruas, nas praças, né? E que era também nossa produção. Mas, assim, que ficou em forma de livreto e panfleto foram esses livretos aqui. O Grupo Mário Quintana foi uma experiência de vida para mim, e tenho certeza que foi para os meus colegas quintaneses. E mais que isso, foi para muitas pessoas que naquele momento, pessoas de todas as idades, diga-se, né? Diga-se de passagem, porque nós tínhamos leitores e leitoras muito jovens também, né? Tanto que eu era professora numa escola e o aluno chegava lá na semana seguinte e dizia: professora, eu peguei um poema teu do varal. E 30 anos depois eu vou fazer uma compra no supermercado e o menino do caixa, crescido evidentemente, me diz: professora, eu escrevo poesia depois que eu assisti uma aula de vocês lá no Vitor Meirelles, do Grupo Mário Quintana. Eu tenho daquelas poesias feitas em computador. Gente, isso não tem preço, porque a gente significou a alma de pessoas. E se era isso que a gente queria, a gente conseguiu, né? E muitos outros depoimentos, e hoje vira e mexe, alguém me diz pelas redes sociais: eu guardo um poema teu, eu guardo um poema do Grupo Mário Quintana, eu passei a escrever a partir daquele momento, né? Então, assim, se nós duramos enquanto grupo coeso, produzindo muito, porque foi um momento de muita efervescência cultural, né? Nós pegamos um momento ali em Itajaí, no final dos anos 80, que havia uma efervescência muito grande e uma procura pelo novo, né? Nós entramos nesse lugar e nós entendemos que era isso que nós queríamos fazer, e com isso nós levamos adiante. Então, para além do que me significou para meus colegas, significou para muitas pessoas. E é isso que é mais importante. Se a gente queria deselitizar a arte e fazer um movimento ultra-realista, né, um movimento do ultra-realismo, fizemos um ultra-jornal e tal. O que quer dizer ultra-realismo, movimento ultra-realista? Quer dizer nada mais do que ao povo o que é do povo: a poesia, a arte, a música, a comida, né, a bebida, a vestimenta, tudo aquilo que todos merecem, né? E nós queríamos isso, e nós ainda queremos isso. E hoje, 33 anos depois, quase 34, nós estamos aqui
querendo isso. Continuamos querendo isso. As coisas melhoraram de lá para cá? Não. Algumas coisas sim, alguns governos depois daquele trouxeram, positivaram muitos projetos sociais, né? Houve uma abrangência muito grande de projetos sociais, que hoje, nos últimos 4, 5 anos, estão sendo retirados, né? E estamos num momento muito crucial da história do mundo, do Brasil. No nosso caso, no Brasil, um momento em que a gente está desesperadamente querendo eliminar ou correndo atrás de uma forma de tirar o fascismo, né, das hostes governamentais. E eu também acho, eu não só acho, eu tenho certeza que a poesia, as artes, a cultura, a poesia, né, a música, todas as artes dentro da área cultural são importantes para que a gente possa lutar contra esse estado de coisas, contra esse estado fascista que está aí e buscar um lugar ao sol. Quanto a nós, né, cada um seguiu o seu caminho e eu fiz a minha história como? Eu era muito curiosa, eu queria estudar, eu queria muito escrever, eu queria muito continuar fazendo aquilo que o grupo me proporcionou, né? Que era assim, agora eu tenho voz, eu posso falar, eu sou mulher, eu quero brigar pelos meus direitos, eu vou brigar. E escrevia compulsivamente poemas feministas, né? E com isso eu fiz uma faculdade de História, logo em seguida, né? Comecei História em 91. E como historiadora eu segui carreira, trabalhei na Univale, depois na UDESC, enfim, fiz carreira acadêmica, publiquei muita coisa historiográfica, né, muita mesmo, mas nunca deixei de escrever poemas e pequenas crônicas, nunca, tanto que eu tenho pilhas disso em casa. Mas meu trabalho era história, então eu escrevia sobre feminismo, sobre gênero, aprendi muito sobre essas questões dentro da história, né, sendo professora da UDESC. Agora, com a pandemia, né, que nós sabemos que há 2 anos a gente vive nela, eu tinha uns projetos de me aposentar no início de 2020 e me voltar para a poesia, escrever livros sobre poesia e feminismo, por exemplo, que era o meu projeto mais premente, mas veio a pandemia, mudou tudo, fiquei na casa da minha mãe e compulsivamente passei a escrever crônicas. Escrevi 54 crônicas no primeiro ano da pandemia e as crônicas são livros. E nesses livros de crônicas, volumes 1 e 2, publicados em 2021, ano passado, eu tenho uma crônica específica para os quintaneses, né? Então, quando eu escrevi essa crônica sobre o Grupo Mário Quintana, eu confesso para vocês que eu fiquei tão emocionada que eu não consigo reler, porque eu me emociono. Essa crônica, que eu precisava falar sobre um grupo, sobre como eu vivi esse tempo, ela suscitou uma vontade enorme de continuar, né? E nos achamos, nos procuramos e agora estamos aqui também porque eu escrevi essa crônica. E projetos para o futuro, escrever uma história, né? Como estamos escrevendo uma história sobre o Grupo Mário Quintana, uma história do grupo, com poesias e tal, mas não é um livro de poemas, é uma história do grupo. Eu pretendo fazer pessoalmente alguns livros de poesias e outros que eu estou mexendo com literatura, mas, assim, como projeto, dentro desse Grupo Mário Quintana, 34 anos depois, ele começa um segundo momento, que é a gente vai começar a escrever coletâneas daqui para frente, né? Eu faço questão de pensar, de organizar, de buscar essa força para a gente fazer nossas coletâneas, que eu acho que a gente merece.